Mais uma vez, boa noite, amados irmãos da Igreja Cristã de Nova Vida em Parque Fora e aos demais irmãos de outras denominações que estão assistindo junto conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus ele colocou uma palavra no meu coração para ministrar para a vida dos irmãos. É uma palavra simples, mas eu creio que Deus vai nos abençoar através da sua palavra. Se você tem aí a espada do Espírito, quantos estão com a espada do Espírito aí? Você pode abrir comigo no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28. Gênesis 28, a partir do versículo 10, perdão. Gênesis 28, versículo 10. Glórias ao Senhor. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Todos acharam aí? Gênesis 28, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é a verdade, que é a espada do Espírito, Senhor. E nós oramos, ó Pai, pedindo, Pai, a Tua graça, para que possamos ministrar, Pai, não aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que o Teu Espírito deseja e quer falar à Tua igreja. Que, ó Pai, onde, Pai, essa palavra, Senhor, alcançar, que cada vida seja abençoada e que a palavra venha cumprir o que ela foi designada, Senhor. Leva cada mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Remove todo impedimento, toda barreira, todo espírito contrário, caia por terra e que Tu possa abrir o nosso entendimento, para que não apenas venhamos a compreender, mas que também sejamos edificados, consolados, fortalecidos e abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu coloquei o tema da mensagem dessa noite, irmãos, é que você tem acesso. Glórias ao Senhor. Eu creio que nós temos acesso à presença de Deus, em nome de Jesus. Para mim começar a contar a história aqui, essa visão que Jacó ele está tendo da parte do Senhor, eu preciso contar o contexto de tudo isso. Como nós sabemos, Isaque, que era pai de Jacó, logo após que a sua mãe ela falece, o seu pai manda um dos seus mordomos a buscar alguém da sua parentela para ser sua esposa. Ele se casa com Rebeca, e diz a palavra do Senhor que durante 20 anos, irmãos, Isaque ele ora por sua mulher, por Rebeca, para que ela pudesse engravidar, porque Rebeca era estéril. E diz a palavra do Senhor que depois de 20 anos de perseverança em oração, Rebeca era engravida de 2 meninos. E segundo as Sagradas Escrituras, diz a palavra do Senhor que os 2 meninos eles brigavam no ventre de Rebeca. E Rebeca, ela consulta o Senhor para saber o que está acontecendo, por que a gravidez dela
está tendo tanto problema, essa briga dentro do ventre dela. E Deus ele traz uma revelação tremenda no capítulo 25, voltando um pouquinho. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 21. Deus ele traz essa revelação. Aqui no versículo 21 diz que Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque eu vivo ainda. E consultou o Senhor, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um será mais forte do que o outro. E o interessante aqui, irmãos, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaac de 60 anos, quando Rebeca nos deu à luz. Glórias ao nome do Senhor. Uma coisa interessante que você começa a perceber quando você estuda a palavra do Senhor, é que antigamente havia um costume de colocar o nome dos filhos de acordo com o seu nascimento. Por exemplo, a palavra fala sobre Jabes. Jabes foi um homem que o seu nome significava aflição, sofrimento e dor. Por quê? Porque quando sua mãe estava tendo a Jabes, ela sofreu muito, ela teve muitas dores. Então colocaram o nome de Jabes segundo aquilo que a sua mãe havia passado. E aquilo foi diferente. Você vai ver, o primeiro filho nasceu de Isaac, chamado Esaú, porque Esaú significa peludo. E o segundo, logo após, quando ele sai, chamam ele de Jacó, porque Jacó, ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. E o nome Jacó significa enganador, usurpador, ladrão, aquele que quer sempre levar vantagem em tudo. Será que você teria coragem de colocar o nome do teu filho de Jacó? Jacó, ele recebeu essa imposição sobre a sua vida. E talvez seja por isso que ele lutou tanto para que ele recebesse a bênção do Senhor. E a palavra do Senhor diz que dentro da casa de Jacó, de Isaac, Esaú era o queridinho de Isaac. Porque Esaú era caçador e Isaac ele se deliciava com as caças que Esaú trazia para dentro de casa. Já Jacó era o queridinho da mamãe. Por quê? Porque Jacó ele era pacato, ele era um homem simples, era um homem caseiro, uma pessoa que ajudava sua mãe dentro de casa. Então um puxava para uma banda e o outro puxava para outra. Cada um tinha o seu queridinho. E uma coisa muito interessante é que Rebeca começa a perceber que Isaac, apesar de saber que havia uma palavra profética sobre a vida de Jacó, ela percebia que Isaac se inclinava para Esaú, para que liberasse a bênção sobre a vida de Esaú e não sobre a vida de Jacó. Então Rebeca, ela trama uma coisa com seu filho, dizendo o seguinte: nós vamos enganar a seu pai, porque Isaac já estava ficando velho, já estava perdendo a visão, para que Isaac pudesse abençoar a Jacó pensando que era Esaú. Nisso, Jacó, ele encontra com seu irmão está vindo da caça, não tinha pego nada, estava com fome, estava esmorecido. E Jacó tinha feito uma sopa de lentilhas. E Esaú pede aquela sopa, ele falou: vou te dar só se você me abençoar, passar para mim a bênção da primogenitura. E diz a palavra do Senhor que Esaú, por causa de um prato de lentilha, ele vende a bênção da sua primogenitura. Logo após, Jacó ele se veste de Esaú, ele vai até seu pai o abençoa, nós conhecemos a história, e rouba a bênção de Esaú. Glórias ao Senhor. Você vê aqui que Deus havia trazido uma palavra, e em vez de esperar que a palavra se cumprisse, cada um foi dando o seu jeitinho. E diz a palavra do Senhor que quando Esaú ele descobre que Jacó tinha roubado a sua bênção, Esaú passa a odiar a Jacó. E aqui no capítulo 27, versículo 41,
diz o seguinte, capítulo 27, versículo 41 de Gênesis. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias do luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela, pois, mandou chamar o Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Glórias ao nome do Senhor. Aqui você começa a ver algumas coisas acontecendo dentro de uma casa. Aqui você vê um irmão passando a odiar o outro irmão por causa de uma herança, por causa de dinheiro, por causa da vida financeira. Um irmão começa a odiar o outro irmão. Você vê também aqui pais que vendo um problema sério acontecendo dentro da sua casa, eles, em vez de tratarem aquele problema que estava acontecendo dentro da sua casa, eles procuram dar um jeitinho para remediar o problema. Então Rebeca diz para Jacó: Jacó, vá até a casa dos meus familiares, dos meus parentes, lá você vai se casar, lá você vai passar um tempo e depois você volta até que passe o furor do teu irmão. E a palavra do Senhor diz que ela fala poucos dias. Só que o que acontece de fato, querido, é que esses poucos dias duram 20 anos. E não só isso, foram terríveis, duros, difíceis para Jacó na casa de um homem chamado Labão, que era seu tio. Outra coisa também, Rebeca, que manda Jacó ir para a casa dos seus parentes, não sabia, mas ela nunca mais ela veria o seu filho. Porque quando Jacó ele volta para a casa do seu pai, a sua mãe já havia morrido. Então, teve consequências terríveis. E o primeiro ponto que eu quero tocar aqui essa noite, amados irmãos, em nome de Jesus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Você vê uma família aqui passando por problemas sérios. E eu quero falar para você essa noite. Talvez esses muitos dias de quarentena, onde nós estamos reunidos em casa, em família, Deus ele esteja nos trazendo à tona, de uma forma muito mais profunda, problemas sérios que estejam acontecendo dentro da nossa casa. E que nesses dias, querido, muitas das vezes nós temos empurrado com a barriga, temos procurado dar um jeitinho, temos procurado fugir do problema ou fingir que nada está acontecendo. Talvez filhos rebeldes, que estão se envolvendo com mais amizades, que estão vivendo uma vida dissoluta, se prostituindo. Talvez familiares que não se falam. Certa vez eu fui fazer uma visita na casa de umas pessoas que participavam de um grupo familiar. E ali eu fiquei estarrecido, sabe por quê? Porque eu descobri que numa mesma casa morava a mãe e a sua filha. Na mesma casa, e não se falavam há 10 anos. Como é que pode uma mãe e uma filha morar na mesma casa e não se falar, não dar uma palavra a outra durante 10 anos? Eu fui lá porque a filha queria se suicidar, queria tirar a sua própria vida, amargurada, tinha um problema dentro de casa, mas que nunca tinha sido tratado. Glórias ao Senhor. Casais que estão vivendo de aparência, casamento falido, não sabem nem mais qual é o motivo de estarem juntos dentro de casa. Eu quero dizer essa noite, quero te perguntar mais uma vez: como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? E é interessante, qual foi a solução de Jacó, que Jacó escolheu para lidar com aquele problema? Eu vou te dizer, Jacó fugiu. Querido, eu quero te dizer essa noite, fugir nunca resolveu o problema de ninguém. Pelo contrário, às vezes o problema piora. Eu quero te dizer essa noite,
Você pode fugir, mas para onde você fugir, o problema vai com você para lá também. Glórias ao Senhor. E o que Deus quer falar contigo essa noite é: pare de fugir do teu problema. Peça ajuda de Deus e trate o teu problema dentro da tua casa. Glórias ao nome do Senhor. Não tenha medo de enfrentar o teu problema. Tenha fé. Peça ajuda ao Senhor. E não fuja mais das tuas responsabilidades. O segundo ponto que eu quero tocar aqui essa noite. Glórias ao nome do Senhor. Está no versículo 10 e 11. Desse primeiro capítulo. Desse capítulo 28. 10 e 11. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era já sol posto, tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Glórias ao Senhor. O segundo ponto que eu quero tocar aqui essa noite, que Jacó, quando ele foge de casa, Jacó, ele está entre a sua casa Berseba e Harã, está no meio do caminho, e Jacó está se sentindo completamente só, completamente desamparado. Jacó, ele chega a um lugar, como eu já falei, entre Berseba e Harã, sem destino. Jacó está longe de casa, Jacó está longe da sua família, Jacó está entregue à sua própria sorte, Jacó está se sentindo só, Jacó está com medo, Jacó está abatido, entristecido, sem expectativa de melhoras para o seu futuro. E é tão interessante isso, porque tanto é que ele está se sentindo dessa forma que ele pega uma pedra naquele lugar, ele coloca como seu travesseiro e ele dorme com a cabeça na pedra. E eu quero te perguntar em nome de Jesus: você é capaz de pegar uma pedra dura, paralelepípedo, colocar e você botar a tua cabeça ali por cima daquele paralelepípedo, você conseguir dormir com uma pedra na tua cabeça? Mas sabe por que Jacó ele conseguiu dormir, querido? Ele estava mostrando o seu abatimento diante da situação que ele estava vivendo. Glórias ao Senhor. Eu quero trazer uma lição para você aqui nessa noite. Creia que são os momentos mais tenebrosos da nossa vida, que Deus se faz mais presente a cada um de nós. Nos momentos piores, mais tenebrosos, mais escuros, que nós nos sentimos mais sós, mais desamparados, é ali que o Senhor se faz presente. Para você ter uma ideia, diz a palavra do Senhor que Jesus está pregando à beira-mar, ele manda os seus discípulos atravessar o mar da Galileia. Ele fala: vocês vão na frente, eu vou orar um pouco, depois eu me encontro com vocês. E os discípulos começam a olhar e falam: mas não tem nenhum barco aqui, como é que o Senhor vai fazer para se encontrar conosco? Jesus ele diz: olha, não se importe, vão, depois eu me encontro com vocês. Eles vão, no meio do caminho, começa uma tempestade, e eles começam a remar contra os ventos contrários, contra aquela tempestade. E diz a palavra do Senhor que eles já estão ali cansados, com medo de o barco ir a pique, de afogarem-se. E diz a palavra do Senhor que na quarta vigília da noite, na hora mais escura da noite, Jesus ele vem andando sobre as águas. E diz a palavra do Senhor que eles estão assustados, pensando que é um fantasma. E Jesus fala o seguinte: calma, sou eu, não temais. E ali Jesus chama Pedro para andar sobre as águas com ele. E diz a palavra que quando Jesus ele entra no barco junto com os discípulos, aquela tempestade cessa e vem a calmaria. Glórias ao Senhor. Então Jacó ele sai de casa fugido, ele está se sentindo desamparado, glórias ao Senhor, só. Mas olha o que diz no versículo 13. Jacó está se sentindo só, mas olha o que o versículo 13 diz. Olha a realidade da vida dele. Mas perto dele estava o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Deixa eu falar para você aqui essa noite, em nome de Jesus, me ouve. Querido, não importa o momento tenebroso que você esteja passando na sua vida, volte-se para Deus e busque a Deus com fé, e Ele se dará a conhecer. Ele dirá para você: eis-me aqui. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte, que Ele é socorro bem presente nas tribulações. A palavra do Senhor diz que Ele é refúgio e fortaleza para aqueles que o buscam.
Se você está passando um tempo tenebroso, se volte para Deus e Deus se deixará ser encontrado. Em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu quero tocar aqui essa noite. Independente das circunstâncias adversas que você esteja vivendo, não perca a sua capacidade de sonhar. Jacó estava saindo fugido. Jacó estava passando o pior momento da sua vida. Mas diz a palavra do Senhor que Jacó sonhou. Tem um louvor que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Glórias ao Senhor. Talvez você esteja dizendo para você mesmo: meu casamento acabou. Talvez você esteja falando: olha, eu estou a ponto de fechar as portas do meu comércio, do meu negócio. Tem pessoas que estão dizendo: eu estou desempregado, e agora? O meu filho está perdido, está nas drogas, está no homossexualismo. Deus fala para você essa noite, em nome de Jesus: tenha esperança. Sonhe com um futuro melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sonhe com a mudança que você precisa para ter na sua casa. Em nome de Jesus. Eu ouvi de um pastor certa vez dizendo o seguinte: é melhor você ter esperança em algo e ter a sua esperança às vezes frustrada do que não ter esperança nenhuma. Glórias ao Senhor. Sabe por que você pode sonhar? Porque independente das circunstâncias, quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Glórias ao Senhor. Jacó não sabia, mas Deus tinha projetos grandiosos para Jacó, independente da situação terrível que ele estivesse vivendo. Deus tinha projetos. E eu quero falar para você também: Deus tem projeto para a tua casa. Deus tem projeto para o teu casamento. Deus tem projetos para os teus filhos. Apesar das circunstâncias que você esteja vivendo, Deus tem projetos grandiosos para a tua casa, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Eu quero que você abra no livro de Jeremias. Jeremias é chamado o profeta chorão, levantado por Deus num tempo de exílio, num tempo de juízo, num tempo onde Deus ele estava julgando a sua nação. Mas olha o que diz em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11. A situação estava terrível. Mas ele diz no versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e mais, e farei mudar a vossa sorte. Glórias ao nome do Senhor. Independente das circunstâncias que vocês tenham passado, em nome de Jesus, sonhe, porque Deus ele tem preparado um futuro melhor para você, em nome de Jesus. Querido, você pode conhecer o hoje, o aqui e agora, a realidade que você está vivendo hoje, mas Deus conhece o teu futuro. Então eu quero te convidar a você confiar no Senhor e permitir que Ele seja o Senhor da tua história, em nome de Jesus. Então Jacó tem um sonho. E qual é o teor desse sonho, pastor? Diz a palavra do Senhor que ele sonha com uma escada sobrenatural posta na terra, cujo topo ela tocava no céu. E ele diz mais, que ele não só vê essa escada, mas vê os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E mais, ele ouve a voz do Senhor falando ao seu coração. Glórias ao Senhor. Querido, essa escada, ela representa o Senhor Jesus Cristo. Ele é o elo de ligação entre Deus e os homens. Eu queria que você fosse lá em João capítulo 1, versículo 51. Jesus está falando sobre essa passagem de Jacó. João 1, 51. E diz assim, acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto. E o que mais?
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa escada aqui está apontando para Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Jesus, querido, Ele representa a salvação, Ele representa livramento, e Ele representa a provisão de Deus para a nossa vida. E eu te pergunto, você já tem a Jesus na tua vida? Você já tem uma aliança com Ele? Se com Jesus, eu quero te falar, meu irmão, talvez você tenha Jesus aí. E se com Jesus está difícil, eu quero falar para você, querido, que dirá sem Ele na nossa vida? Glórias ao nome de Jesus. Então Jacó, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Glórias ao Senhor. Ele vê as escadas, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, Deus falando com ele. E eu quero falar para você, ter experiências sobrenaturais com Deus é maravilhoso. Eu estava conversando com um menino ontem, estavam trabalhando na igreja, e o menino estava falando como ele teve sonhos, como Deus o despertou para buscar a Deus. Mas eu quero te dizer que só você ter experiência não é suficiente. Experiência com Deus é maravilhoso, mas não é suficiente. É necessário algo mais profundo. Porque a experiência, no máximo, ele te levará a você ter um despertamento espiritual. Mas você ter um encontro com Deus vai te levar a transformação e mudança de vida. A palavra do Senhor diz que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve um encontro com Jesus na pesca maravilhosa e a vida dele foi transformada. A palavra do Senhor diz que foi isso que aconteceu com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ela teve um encontro com Jesus e a vida dela foi transformada. A palavra do Senhor diz que isso foi o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus e a vida de Paulo foi completamente transformada. Glórias ao nome do Senhor. E em segundo lugar, essa escada, ela representa o chamado de Deus a Jacó para um relacionamento pessoal com Deus. Deus estava falando para Jacó o seguinte: Jacó, hoje você está se sentindo só, isolado. Jacó, hoje você está longe da tua casa, você está longe da sua família, você está longe dos teus familiares. Mas se você desejar ter um relacionamento íntimo e pessoal comigo, meu coração está aberto para ter esse relacionamento com você. Por que eu digo isso, querido? Porque Deus, até aqui você vai ver que Deus se revela como o Deus de Abraão, o pai dele, o avô no caso, o Deus de Isaac, mas ainda não é o Deus de Jacó. E essa escada aqui que ele mostra para Jacó, essa escada, querido, ela tinha degraus, e esses degraus dessa escada representam que Deus, ele quer construir conosco uma vida de relacionamento com Ele, e que o subir desses degraus é você avançar nesse relacionamento com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Você já tem um relacionamento com Deus? Deus, ele te convida, você está se sentindo só dentro da sua casa. Você que às vezes começou a buscar a Deus porque você teve uma experiência. Deus não quer apenas te dar uma experiência. Deus quer que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Ele quer aprofundar o relacionamento que Ele tem com você. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, essa escada representa que você tem livre acesso. Jacó, se você tiver uma aliança comigo, você não apenas vai desfrutar da minha presença, mas você também terá livre acesso à sala do trono da minha graça. É isso que Deus está falando para ele. Você vai experimentar na tua vida o meu sobrenatural, representado nesses anjos que sobem e descem aqui. Algo interessante no texto, querido, é que Deus faz promessas a Jacó tremendas. Mesmo antes de Jacó conhecer a Deus e de ter uma aliança com Deus. E eu acho muito interessante, não sei se você sabe ainda, mas talvez hoje você esteja na presença do Senhor. Deus já estava trabalhando na tua vida há muito tempo antes de você o conhecer, de você ter uma aliança com Ele. Olha o que Deus fala para Jacó aqui no capítulo 28 de Gênesis, versículo 13. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim: perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaac. A terra que agora está,
deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Glórias ao Senhor. Deus traz grandes promessas a Jacó. Deus, Ele promete que vai protegê-lo, que vai guardá-lo, que vai cumprir os propósitos dele para a vida de Jacó. E eu vejo Jacó brigando tanto pela sua bênção, pagando um preço tão alto por buscar uma bênção para a sua vida. E eu vejo um Deus aqui que Jacó não tinha nem conhecimento quem era, não tinha uma aliança. Deus fazendo grandes promessas para a vida dele, porque Deus tinha um propósito. E você vai ver aqui Jacó, ele se preocupando apenas com a bênção. Jacó, ele querendo barganhar com Deus. Mas à frente ele vai falar: Senhor, se o Senhor for comigo mesmo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, então essa pedra aqui que eu levantei aqui vai ser a casa do meu Deus. E tudo que o Senhor me abençoar eu te darei. Ele não precisava fazer isso. Ele queria só apenas confirmar a sua bênção. E ele está muito preocupado com a bênção. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite, em nome de Jesus. A última lição que eu quero trazer aqui essa noite, irmãos. São 8 horas. A última lição que eu quero trazer para os irmãos. Foque demais nas bênçãos de Deus, menosprezando a bênção, o abençoador. Foque demais nas bênçãos, menosprezando o abençoador. E você vai acabar perdendo a melhor parte, que é a presença de Deus. Ele é que faz a diferença. Agora, foque e valorize o abençoador. E você terá a presença de Deus na sua vida e as bênçãos de Deus te perseguirão. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Você vai ver isso na vida de Marta e Maria. Jesus vai na casa de Marta e Maria. Marta está lá ocupada com tantas coisas, preparando comida, de como servir bem os seus convidados. E Maria está ali assentada aos pés do Senhor. E Marta, indignada, vira para Jesus e fala o seguinte: Senhor, manda Maria sair daí, se levantar e me ajudar. Jesus vira para ela e fala o seguinte: olha, Marta, você está inquieta com muitas coisas e só uma é necessária para suprir a nossa necessidade. Maria escolheu a melhor parte, porque a melhor parte está na minha presença e não lhe será tirada. Glórias ao nome do Senhor. Você vai ver Davi. Foi o único rei que, porque valorizou a presença de Deus, ele teve um reinado de ouro, ele foi capaz de tomar posse de toda a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Davi, bem diferente da geração anterior de Saul, que tinha desvalorizado a presença de Deus, Davi valorizou e por isso ele foi poderosamente abençoado. Mas Davi nunca focou na bênção de Deus. Davi sempre focou no abençoador. Aleluia. Deixa eu falar mais. Você vai ver, depois que Moisés passa 40 dias no monte, e o povo se corrompe, eles levantam um bezerro de ouro, e eles pecam diante do Senhor. Moisés desce do monte, quebra as tábuas da lei, destrói aquele bezerro, mata os idólatras. Deus vira para Moisés e fala o seguinte: olha, eu vou confirmar todas as minhas promessas para vocês. Vocês vão entrar na terra, eu vou entregar os inimigos de vocês nas vossas mãos, mas a minha presença não vai com vocês. Vou cumprir tudo que eu havia prometido. Vou abençoá-los, mas a minha presença não vai com vocês mais. E Moisés vira para Deus e fala o seguinte: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque o que faz a diferença, eu não quero ouro, não quero prata, eu não quero dinheiro, eu quero é a tua presença.
É a tua presença que faz a diferença. Aleluia. E Deus fala, porque você achou graça diante de mim, a minha presença vai Glória contigo. a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Moisés compreendeu que mais importante do que as bênçãos de Deus é ter o abençoador na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: que esse mesmo Deus de Jacó, esse homem que Deus teve que trabalhar profundamente no seu coração, enganador, mentiroso, aquela pessoa que quer levar sempre vantagem em tudo, apesar de todas as falhas, de todos os erros, de todos os pecados de Jacó, Deus tinha uma obra tremenda na vida desse homem. Deus tinha propósitos tremendos. Porque Deus não olhava quem era Jacó naquele momento, mas quem Jacó seria por causa da obra dele na vida, a obra do Senhor na vida dele. Mas eu quero te perguntar aqui essa noite, será que você que me ouve essa noite é um Jacó? Será que, assim como a casa de Jacó, que estava mal, que estava precisando de conserto, será que a tua casa não está da mesma forma? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu relacionamento com teus filhos? Como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? Com os teus familiares? Deus está falando para você em nome de Jesus. Não fuja mais dos problemas. Você tem acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Ele quer te ajudar. E Ele fala para você essa noite que você precisa parar de fugir. Busque a ajuda do Senhor e permita que Ele te ajude a tratar o teu problema. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Pai querido e santo, nós ouvimos a Tua palavra e cremos que a Tua palavra ela não